Olha, governador Zema, governador Fonteles, Karine, Francisco Costa, Stefanini, vocês não imaginam como foi bom ouvi-los. Muito bom ouvi-los, e até no particular, em relação aos governadores, permitiram que o João Dória, muito oportunamente, viesse aqui à tribuna para elogiar a fala do governador Fonteles e, naturalmente, a pré-fala do governador Zema. E pautado, naturalmente, pela ideia da harmonia no nosso país, não é? Pautado pela ideia, eu confesso a vocês, eu tenho absoluto desprezo por esses conceitos de esquerda, direita, centro, extrema-direita, extrema-esquerda, e até, se me permite a ousadia, eu recomendo a leitura de um livrinho do Roberto Bobbio, chamado Esquerda, Direita, Direita, Esquerda, onde ele mostra como, em muitos e muitos momentos, a esquerda usa as teses da direita e a direita usa as teses da esquerda. E sustentando muito adequadamente, como fez o governador Dória, né? Sustentando que o que interessa ao povo é o resultado do governo. E por isso que ambos os governadores vieram aqui, como disse o Fonteles e o Zema, para vender o seu Estado. Mas vender o seu Estado de uma maneira muito objetiva, muito correta, muito concreta, muito palpável, muito sensível, de quem tem espírito público, de quem sabe que deve produzir pelo seu povo, como reiteradamente aqui mencionou o Dória. E eu quero também dizer da oportunidade desse encontro, que é interessante, de fora parte as nossas relações históricas e sentimentais com Portugal, Vinícius e Carlos Marques, há uma grande coincidência entre os nossos textos constitucionais. Tanto Portugal como o Brasil passaram por momentos históricos extremamente autoritários. E esse autoritarismo passou pela promulgação e pela criação de um novo Estado, aqui em Portugal, em 1976, no Brasil, em 5 de outubro de 1988, quando se instalou uma democracia participativa, efetiva, concreta, também palpável, né? E democracia que permite que nós tenhamos as mais variadas divergências no plano da polêmica institucional, da polêmica ideológica, mas não devemos ter a radicalização que muitas vezes se instala no nosso país. Brasileiro contra brasileiro, corporação contra corporação, instituição contra instituição. Isto até, eu digo com muita tranquilidade, porque tive a experiência, a felicidade cívica de presidir o país durante um relativo período. E eu me lembro que logo no início, interessante, o Meirelles foi me procurar, propondo um ajuste fiscal, começando pelo chamado teto para os gastos públicos. Aliás, estava acompanhado do Jucá, que era ministro do Planejamento na época, Danilo Forte. E logo nós aderimos à ideia, não é? O Meirelles fez mais de 30 reuniões com os parlamentares para poder estabelecer o teto. E ainda há pouco eu dizia ao Meirelles, eu disse, interessante, Meirelles, a ideia do teto, que na verdade é uma coisa para diminuir a dívida pública, o objetivo do teto é diminuir a dívida pública, portanto não pagar juros excessivos em relação à dívida pública. Ele ainda existe, com o tal do arcabouço. O que é o arcabouço hoje? Nada mais do que do que um teto reajustado. Se o nosso tempo era apenas aplicar inflação para o orçamento seguinte, hoje é a inflação mais 0,5 a 2,5, 2,6 da receita líquida. Eu considero que o nosso teto era um teto de concreto. Este é um teto, quem sabe, de palha. Não se sabe se vai dar certo, porque houve uma modificação. Mas é o teto ainda, a ideia do teto. Não é? Isto permitiu, por exemplo, que nós levássemos adiante a reformatação trabalhista, que gerou depois a reforma da Previdência, não é? Em que trabalharam todos. E trabalhamos em conjunto com o Congresso Nacional, porque há um outro equívoco aqui no país, achando que o presidente da República pode tudo fazer, ou o governador pode tudo fazer, e nós sabemos que quem governa o país Stefanini, o executivo mais o legislativo. Se você não tiver o apoio do legislativo, você não consegue governar. O presidente da República manda projetos de lei, emendas constitucionais, edita medidas provisórias, precisa vê-las convertidas em lei, não é? Veta projetos, precisa mantê-los. Então, quem governa o país é executivo e legislativo. Mas isso é típico da democracia. E, mais uma vez, eu vejo uma coincidência
entre a Constituição brasileira e a Constituição portuguesa. É claro que aqui eles têm um sistema de governo diferenciado do nosso, pelo qual eu tenho, vocês sabem, extrema simpatia, que é a história do semi-presidencialismo, né? Mas há uma coincidência digamos, de conceitos, de programas na Constituição. Vejam que esta nossa Constituição tem uma certa longevidade, diferentemente das demais. Nós já completamos 36 anos. Não é comum no Brasil, aqui no Portugal, 76 para hoje, mais de 40 anos. Portanto, uma certa longevidade. Mas foi porque nós conseguimos, e os portugueses também, amalgamar os princípios liberais com os princípios sociais, não é? Vocês pegam o direito à propriedade, a livre iniciativa, os direitos individuais, eles estão formatados abundantemente, tanto na Constituição brasileira, como na Constituição portuguesa. De outro lado, vocês pegam os direitos sociais. Nós temos um capítulo que está encimado com o título dos direitos sociais, onde estão até os direitos dos trabalhadores. Quando a Constituição diz, governador Fonteles, olha, saúde é direito de todos, segurança é direito de todos, educação é direito de todos, o que é isso? São direitos sociais. Este amálgama, essa mistura dos direitos sociais com os direitos liberais, não é? É que permite uma longevidade tanto da nossa Constituição como da Constituição portuguesa. E por isso que nós, dizia eu ao início desta fala, que de fora parte as razões sentimentais históricas, nós temos essa coincidência jurídica. E isto permite um diálogo extremamente amplificado. Eu dizia ao Salomão, que é o presidente do LIDE aqui, há pouco, que esta capacidade de diálogo, de interlocução, leva à capacidade de investimentos do Brasil em Portugal e de Portugal no Brasil, até, para dizer uma obviedade, em face da facilidade do idioma, né? Do idioma pátrio. Né? Então, nós temos esta capacidade extraordinária de termos praticamente os mesmos conceitos constitucionais, tanto Portugal, de fora parte, naturalmente, o sistema de governo, não é? Mas eu vejo que é interessante, nós temos conceitos que estão muito atentos ao fenômeno da globalização, não é? O Piauí hoje tem investimentos estrangeiros, o Minas Gerais, doutora Karine, tem investimentos estrangeiros, mas fundamentalmente porque no tempo do Fernando Henrique, presidente Fernando Henrique, estabeleceu-se uma regra que modificava a Constituição, o Hélio acompanhou isso, o Meirelles e todos, não é? Que modificava o conceito de empresa de capital nacional, porque na Constituição de 88, o senhor representante do governo português, era empresa de capital nacional apenas aquela constituída por capitais nacionais e presidida por nacionais. Mas isto ofendia a realidade, que é a realidade da globalização no mundo. Então, logo, em 94, operou-se uma emenda constitucional que modificou o conceito de empresa de capital nacional para dizer que, embora constituída por capitais estrangeiros, mesmo dirigidas por estrangeiros, desde que constituída debaixo das leis nacionais, seria empresa de capital nacional. E isto permite os mais variados investimentos. Portanto, Portugal não deve temer absolutamente nenhuma restrição. Ou seja, se Portugal constituir lá uma empresa com capital português, com dirigentes portugueses, ela será uma empresa de capital nacional, portanto, com os mesmos direitos das empresas constituídas por brasileiros e com capital brasileiro. É claro que ainda há uns certos preconceitos. De vez em quando, agora hoje se discute muito essa questão de terra estrangeira, se estrangeiro pode comprar terra, não pode comprar terra, né? É uma coisa estranha, porque vulnera o conceito constitucional de empresa de capital nacional. Ainda há preconceitos, mas são preconceitos pautados, lamento dizê-lo, por um critério ideológico e não por um critério objetivo e muito menos por um critério jurídico. O critério jurídico, né? O critério jurídico é aquele que atende à globalização. Então, em palavras finais, para ser obediente ao tempo, né, eu quero cumprimentar mais uma vez os participantes da mesa. Tive imenso prazer em estar ao lado de todos aqueles que hoje falaram pela manhã, mas particularmente agora ao meu lado. Eu me sinto enriquecido pelas lições que vocês deram aqui. Meus parabéns.